Bom dia, uma boa tarde, né? Não sei quando vocês vão ver o vídeo. E para vocês, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, que Deus abençoe esse dia, né? E eu vou soltar para vocês o sonho do cavaleiro, vou soltar para vocês o sonho da Igreja Católica e o sonho do templo evangélico, que são assim, para mim é um sonho só, né? Falando para os dois templos. Vou soltar para vocês agora. Olha, eu sonhei que eu estava trabalhando e eu passava o período da manhã trabalhando. Eu saía para almoçar meio-dia. Quando eu voltava, já tinha perdido o horário. Eu já chegava de tardezinha, eu só experimentava a roupa. Quando eu experimentei a roupa, eu vi que dava. Quando eu vi que dava a roupa, eu peguei, já vinha de alguma congregação do Senhor, não sei de qual. Quando eu vinha mesmo no meio do meu beco, vinha, ou era carro, ou era moto. No meus pensamentos era uma dessas duas coisas que vinha atrás de mim. E nesse momento que vinham atrás de mim, né, eu vinha mesmo no meio do beco. Na minha frente apareceu um cavaleiro. E ele vinha voado. Aí eu saí do meio para ele passar. Na hora que eu saí do meio para ele passar, quando eu olhei, ele já estava lá no chão, brigando com um homem que estava vindo atrás de mim. Eu não sabia que esse homem estava vindo atrás de mim. E ele estava lá no chão, brigando com ele. E eu sei que esse homem que estava no chão, né, ele estava assim, cobrindo a cabeça, né? E o Senhor que estava em cima dele estava dando nele, né? E naquele momento ali eu peguei ele, tirei ele de cima dele, né? E saí com o Senhor para outro canto, né? Saí com o meu noivo para outro canto. Quando eu chego lá, ele se sentou e ele começou a beber. Começou a beber, começou a beber, começou a beber. E algo que eu vou dizer para vocês, ele bebeu. Aí eu fiquei assim, não, vou deixar ele aqui não, porque aqui ele vai voltar para aquele canto. Eu com medo dele brigar, né? Aí se não, eu vou colocar ele, eu coloquei ele em cima das minhas costas e trouxe ele, coloquei ele em cima de uma pedra na frente da minha casa. Eu coloquei ele mesmo em cima da pedra, sentado. Aí eu vi que ele ia cair, aí eu peguei, eu vi na hora que eu coloquei ele tombou, né, para um lado. Aí na hora que eu vi que ele ia cair, né, eu peguei e segurei ele. Aí eu disse, não, eu vou deixar ele aqui assim, não, porque se eu deixar ele aqui assim, ele vai se machucar. Aí eu sentei do lado dele, fiquei do lado dele, eu me acordei. Algo que eu vou dizer pra vocês, o corpo deles, né, era da mesma cor, bem branquinho. Então, que são corpo de pessoas celestiais, né, o Senhor, vocês sabem que ele é celestial. Então é certo que o Senhor veio pra terra, né, mas então ele ressuscitou do mundo dos mortos, então, mas ele está em corpo transformado, em corpo de glória, que é a mesma coisa que ele vai fazer com o nosso corpo. Nós vamos ter corpo de glória, corpo santificado, né? Então, e o que é que eu tenho para dizer para vocês? Agora eu vou ler todas as escrituras para confirmar o cavaleiro e para confirmar porque que o meu Senhor, o meu noivo bebeu, porque é dia de ceia, o Senhor ceou, entendeu? Dia de ceia. Glória a Deus. Vou confirmar logo porque que o Senhor bebeu. Vou ler para vocês, ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Versículo 16. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Você está vendo? Que o Senhor está esse tempo todinho sem cear. O Senhor ceou com os 12 discípulos aqui na face da terra. De lá para cá o Senhor nunca mais ceou. O Senhor vai cear agora, quando o Senhor tirar o reino dele da face da terra. O Senhor tirando o reino dele, o Senhor vai cear. O Senhor vai sentar à mesa, nós vamos sentar à mesa, o Senhor vai cear conosco, entendeu? Ele vai sentar nós à mesa e nós vamos cear com ele, né? Glória a Deus. Então, a última ceia do Senhor, que está escrita, a última ceia dele, foi com os 12 discípulos. Esse tempo inteiro quem está ceando é nós. Todo mês nós come do corpo e bebe do sangue do Senhor. Então, e esse tempo inteiro, eu tá falando sobre a Páscoa, né? É de lá do Velho Testamento, que o povo faz sempre assim, tem a festa da Páscoa, não é da agora não, né? Depois, é muito, muito antes, entendeu?
que tem essa festa, né, que foi ele que ordenou, glória a Deus. Então, assim, e justamente, vocês estão entendendo, né, que nós vamos o quê? Sentar à mesa para cear com o Senhor. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse... Você está vendo? O Senhor tomou o cálice. Aqui o Senhor está dizendo no versículo 17, o Senhor tomou o cálice. Aí o que foi que o Senhor fez? Ó, a última vez dele que ele ceou, tomai e repartiste entre vós. Você está vendo o que é que o Senhor está dizendo? Ele ordenou a nós, para nós comer e repartir entre vós. O corpo dele é repartido todo mês entre nós. O corpo dele e o sangue dele. A gente bebe todo. Porque o vinho simboliza o sangue. E o pão simboliza o corpo. Por isso que nós comemos, para nós ter vida eterna para sempre com ele. E o sangue dele, para que nós limpemos as nossas vestes, com as nossas vestes resplandecentes. Igual as vestes do meu noivo, do meu Senhor, né? Glória a Deus. Eu me dá um prazer mesmo quando eu falo dele. Ó. O último versículo é a mesma coisa do versículo 16, vocês prestem atenção, ó. Ele fala novamente, ó. Porque vós digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. O Senhor deixa garantido que até que ele tire a igreja da terra, ele não ceou. Ele vai cear agora conosco, entendeu? Vocês entenderam? Agora eu vou pro livro do Apocalipse, sobre o quê? Sobre esse sonho. E por que o Senhor brigou com aquele homem? Porque o Senhor peleja pelo quê? Pela noiva dele, pelos escolhidos dele, pelas pessoas que aceitaram a salvação. O Senhor batalha por nós. Apocalipse 19, o versículo 11, para vocês verem. O cavaleiro branco, ó. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Por isso que ele veio voando, né, e brigou com aquela pessoa que vinha atrás de mim, entendeu? Por quê? Porque o Senhor briga e peleja por nós, com justiça. E por que as pessoas estão cruzando os braços? Jesus está voltando, o meu noivo está voltando, para vir buscar o quê? As 5 virgens prudentes, a noiva dele. O Senhor está voltando, alerta, acorda, o Senhor está voltando. Entreguei para vocês sobre esse sonho, agora eu vou soltar sobre o quê? Sobre o sonho da Igreja Católica. Bora? Olha, eu sonhei que eu estava no caminho, vinha eu, Jesus e uma mulher, né, do lado dele. A mulher vinha do lado, eu vinha do outro, e Jesus vinha mesmo no nosso meio. E nesse momento que nós vinha, ele chegou para mim e diz assim: tu vai na Igreja Católica, fala para eles toda a verdade. Ele disse desse jeito para mim. Aí, na hora que ele falou isso, o inimigo saiu de dentro do mato e avançou em cima dele. E o Senhor saiu guerreando com ele, E o Senhor saiu guerreando com ele, deu um empurrão nele muito grande, e ele se afastou bastante. Na hora que ele se afastou bastante, a mulher que estava do lado do Senhor, ela pegou na mão do Senhor e puxou o Senhor pro nosso lado. Na hora que ela puxou o Senhor pro nosso lado, o inimigo veio de novo, novamente, com ódio medonho para avançar em cima dele. E ele se tacou por cima de um escudo transparente. Nesse momento que ele se tacou por cima de um escudo transparente, o Senhor desapareceu. E eu e uma mulher, nós estávamos no ringue. E quando eu olhei para trás, que eu vi que ele não transpassava o escudo, eu continuei o meu caminho. Cheguei na porta da Igreja Católica, eu peguei e disse assim: meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? E na hora que eu falei isso, né, eu peguei uma vassoura e comecei a varrer a igreja por fora, cheia de sujo. Aí eu me acordei. O que é que eu tenho para dizer para vocês? Qual é a verdade que o meu noivo pediu para mim soltar para vocês? As idolatrias, é a vaidade. Vocês têm que parar com isso. Vocês não querem a salvação da alma de vocês? Não é isso que vocês procuram? Pois então, renuncia às idolatrias, renuncia à vaidade, se volta para o Senhor, caminha com o Senhor conforme a vontade dele. O que eu falo, eu não falo só para o tempo evangélico, não, eu falo para as 2 casas dele. As 2 casas pertencem ao Senhor. O tempo católico e o tempo evangélico pertence a ele. Foi ele que fundou aqui na face da terra. Agora o inimigo, ele entrou. Aí colocou a idolatria dentro do templo. E o quê? A noiva do Senhor está perante vocês, pedindo que vocês tirem. O Papa já tirou. Agora falta o quê? Os católicos,
os padres tirar as idolatrias de dentro da casa, né? As imagens de escultura, os padres tirar as imagens de escultura e os fiéis tirar as imagens de escultura de dentro das suas casas. E se voltarem para o Senhor. Vocês vão ver a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, começando depois de... começando em Êxodo, né? Êxodo é um mandamento, 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos têm que ser cumpridos. Daquele tempo, do início do início do Velho Testamento, até no dia do Apocalipse, ele tem que ser cumprido. Não é porque o tempo mudou que as coisas vão mudar, não. A palavra do Senhor, ele disse que não muda, não. Pode passar o céu e a terra, mas as palavras dele não mudam, não. Se não é para ter idolatria, é para toda a eternidade a palavra do Senhor. Não pode ter idolatria, não pode se curvar, não pode se ajoelhar. Por quê? Porque é um mandamento, cujas pessoas pisam por cima. Por isso que o Senhor vai vir com fúria sobre o templo católico, que é a Babilônia. O templo católico na Bíblia é a Babilônia. E vai vir com fúria sobre ele. E eu vou ler pra vocês, embora? Vou começando a ler logo aqui o quê? Em Apocalipse. Vou começando a ler em Apocalipse e vou até o livro de Êxodo para vocês verem que é pecado. Ó, Apocalipse 22 e o versículo 15, ó. Ficarão de fora. Vão ficar fora da onde? Vocês não procuram o reino do céu? Pois vocês vão ficar fora. Se vocês ser pessoas idolatras, é o que fala nesse versículo. Pessoas idolatras, pessoas mentirosas, pessoas que se prostituem. Tá dizendo que as pessoas que vão ficar fora do reino do céu. Exclusivamente os idolatras. Idolatras pessoas que idolatram imagens de escultura. Ídolo são idolatras. Ó. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Vocês não procuram a salvação da alma de vocês? Renuncia às idolatrias. Os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idolatra e qualquer que ama e comete a mentira. Todos eles estão deserdados do reino do céu. Por isso que o Senhor levantou o quê? Pessoa para falar com vocês, chamar vocês o arrependimento, exclusivamente a noiva dele. Levantou ela para falar com vocês, para que vocês se voltem, ou então vocês vão ficar fora do reino do céu. Se só tem 2 caminhos, é o reino do céu e o abismo. Se vocês estão fora do reino do céu, para onde é que vocês vão? Não precisa mais de explicação, não, tá explicado, entendeu? Agora eu vou o quê? Para outra parte das Santas Escrituras, ó. Eu, João, versículo 8. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e vendo, e as ouvindo, e visto, prostei-me aos pés do anjo, que me mostrava para o adorar. Ele se prostrou aos pés do anjo para adorar. O que foi que o anjo fez? Olha o que foi que o anjo fez. Ó, disse-me... Vocês me desculpam. E disse-me, olha, não faças tal. O anjo repreendeu ele na mesma hora que ele fez isso. O anjo repreendeu. Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guarda a palavra deste livro. Adora a Deus. Você está vendo? O anjo mandou ele adorar a Deus. Agora eu vou para outra parte dessa escritura aqui em Apocalipse mesmo, para mostrar para vocês. Apocalipse 9, o versículo 20. Ó. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. É agora, no primeiro ai que vai ter. Muitas pessoas vão sair da terra, mas nem mesmo assim eles não vão parar, ó. Para não adorarem os demônios e os ídolos, você está vendo? De ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem
podem ver, nem ouvir, nem andar. Bem explicado. Agora, bora o meu noivo falando para o quê? Para a igreja dele, né? É em Mateus 4. Mateus 4 e o versículo 7. E o versículo 8. E o versículo 9. E o versículo 10. E o versículo 11. Vou ler todinho. Por quê? Porque aqui é a tentação do Senhor no deserto. Se o inimigo tentou o Senhor, vocês acham que o inimigo não vai tentar vocês? O inimigo atenta todos, entendeu? Aquele que aceitar, ele entra de uma vez, não vai pedir permissão, não. Ele colocou, aceitou? Pois então, ele não vai pedir permissão. O Senhor pede permissão para entrar na tua vida, o Senhor pede permissão para entrar na tua casa, o inimigo não. Ele chega, ele entra, acabou essa conversa. Acaba, destrói. Então, e o Senhor não. O Senhor chega, bate, deixa eu entrar, vou limpar a tua vida, eu vou expulsar tudo que não presta. Vou ficar contigo, tu me aceita? Aí a pessoa, não aceito não. Então, o Senhor vai-se embora. O Senhor não vai te obrigar a tu querer, a ele ficar na tua vida a força, não. Ele te dá oportunidade. Ele chega, bate uma vez, tu diz não pra ele, no rostinho dele, e ele vai embora. Outra vez ele vem de novo, novamente a ti. Tu me aceita, deixa eu caminhar contigo, deixa eu limpar a tua vida, deixa eu te transformar pra tu vir morar mais eu. Aí tu diz, não, agora não. Deixa mais lá na frente eu vou. Mais na frente eu te aceito, fica mais eu. Aí então, assim, aí vai desperdiçando as oportunidades. Quando chegando naquele dia, aí mas antes disso, você já tem tentado muito. E tu sempre dizendo não no rosto dele, né? Então, aí o que acontece? O inimigo chega, ele não vai te pedir para entrar na tua vida, para desgraçar a vida de seu ninguém. Ele chega, ele entra, ele destrói. Ele chega, ele entra, ele destrói. Por quê? Porque o dever dele é matar, roubar e destruir. Entendeu? É isso que ele faz com toda a alma que existe na face da terra. Entendeu? E o Senhor, ele chega, ele é bem educado. Bate na porta, deixa eu entrar, deixa eu tirar tudo que tá te machucando. E a pessoa, não, deixa eu aqui mesmo. Então, aí ele pega e vai-se embora. Entendeu? Deixa eu voltar pra cá. Ó, essas idolatrias tá fazendo o quê? Isso é uma afronta a ele. Ó, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essas idolatrias estão tentando o Senhor, para ver até onde que ele vai. Até onde que ele vai suportar. Então, o Senhor suportou tanto. Olha o tempo inteiro que ele passou para ver se vocês mudavam. O povo católico, para ver, o Papa já entendeu, ele já tirou a idolatria à mãe do Senhor. Mas os padres continuam fazendo a mesma coisa. Até a Ave Maria vocês continuam fazendo, venerando ela, rezando. Então, vocês param com isso. Ó, não tentarás o Senhor teu Deus. Estão tentando, ó. Novamente o diabo o levou. Novamente levou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. Disse-lhe, tudo isso te darei se prostrar e me adorarem. Você está vendo? Se ele pediu adoração ao Senhor, vocês acham que ele vai pedir adoração às almas do Senhor que está aqui na face da terra, que está procurando o Senhor? Ele vai colocar uma artimanha para poder enganar vocês. Vocês acham que ele ia chegar na frente de vocês assim, do jeito que ele é, para pedir adoração? Que ele sabe que a gente não ia fazer. Então, ele vai fazer o quê? Usar artimanha que vocês nem percebam, entendeu? Para que vocês sejam o quê? Pegue no pecado. Mas aquele que sabe, aquele que conhece e pratica, aí vocês já vão, né? Porque sabe, conhece, ó. A mesma coisa que o Senhor falou, a mesma coisa que o meu noivo falou, é o que vocês devem falar. Ó, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor o teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Você está vendo? O Senhor repreendeu, ainda disse, está escrito, é o que eu vou ler para vocês agora. O Senhor disse, o meu noivo disse, está escrito, ao Senhor o teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Servir, o que é servir? Orar, não rezar, Ave Maria, orar o Pai Nosso, cantar. Isso é servir ao Senhor.
e se prostrar e se ajoelhar perante a ele. Vocês entenderam? Agora eu vou ler mais ainda. Ó, vou repetir esse versículo. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, o teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Olha, Jesus está voltando. Se vocês não renunciarem à idolatria, vocês vão ser pegos no pecado da idolatria e vai ser a pior sentença. Para com isso, Jesus está voltando. Para com isso, povo católico. Bora para o mandamento do Senhor. Ainda vou voltar para outro canto também. Por quê? Porque o Senhor está querendo falar. O Senhor fala. Não é querendo que o Senhor quer falar, não. O Senhor fala. Com as ovelhas do templo católico, que são dele. Agora o inimigo tá louco para colocar as garras em vocês. Se vocês não obedecer o que está escrito aqui, que é o mandamento. É Êxodo 20. E o versículo 4, o versículo 5, o versículo 6, que eu vou ler para vocês. É um mandamento. Se vocês pisam em cima desse mandamento, pode ter certeza que o inimigo vai colocar a garra dele em cima de vocês. Acorda, Jesus está voltando. Acorda, o meu noivo está voltando para buscar sua noiva. E buscar o quê? As 5 virgens prudentes, que são templo do Senhor aqui na face da terra. Ó. Não farás para ti imagem de escultura. Ele está pedindo para fazer ou ele está dizendo que não é para fazer? Então, aí tem pessoas que chegam e dizem assim: não, mas ele não mandou fazer. Sim, ele mandou fazer. A Arca da Aliança está no céu. A Arca da Aliança está no céu com o Senhor. Tá no céu com o meu noivo. E sobre a cobra que foi feita no deserto, o Senhor fez porque aquele povo estava morrendo. O meu noivo fez porque o povo estava morrendo. E ele não mandou se prostrar perante a ela, não. Vocês prestem atenção que vocês estão ensinando essas ovelhas. Ele não mandou que se prostrasse perante ela, não. A imagem de uma cobra, não. Ele mandou só para olhar. Para que aquela pessoa não morresse envenenada. Olhar, olhou. Quantas vezes eu não chego dando tempo católico, eu vejo lá a imagem que é da mãe do nosso Senhor? É só a imagem. Por detrás daquela imagem tem o quê? Tem demônios. Entendeu? Por quê? Porque ele vai aparecer, igualmente ele é, para que vocês adorem? Claro que não. Ele vai usar de artimanha para enganar o povo. Acorda. Jesus está voltando. Acorda. Ó. Não, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu. Então, nem a imagem do nosso Senhor nós não podemos fazer. Por quê, Mary? Porque o Senhor está no céu. E aqui está dizendo que não é para fazer. Continuando. Nem embaixo na terra. Então, a mãe do Senhor, ela morreu, ela foi sepultada. Nem pode fazer a imagem dela também, não. Por quê? A alma dela está com o Senhor, a alma, o espírito está com o Senhor. Mas o corpo dela, a matéria dela está na terra. Por que, Meto, está dizendo isso? Porque o Senhor foi o primeiro dos primogênitos entre o mundo dos mortos. É o que está escrito, é que eu vou ler para vocês. Deixa eu terminar aqui, para vocês entenderem. Ó, nem nas águas debaixo da terra. Ele, na palavra do Senhor, não diz que foi 2 pessoas que foram os primogênitos dos mortos, não. Só diz que foi um. Todos que morreram estão na sepultura, ainda não saíram, vão sair agora, no dia do arrebatamento. No dia da vinda do Senhor, eles sairão, eles vão escutar a voz do Senhor, eles sairão. Bora pra cá? Ó, não te encurvarás a ela. Não te encurvarás a ela, não pode se curvar perante a imagem. Nem aquela passagem que o Senhor falou lá em Mateus. Eu tô falando pra vocês agora em Êxodo, que é o mandamento, ó. Não te encurvarás a ela, nem a servirás. É isso que o Senhor estava dizendo, que está escrito. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Fez isso, tem idolatria? Pois então você está demonstrando que odeia o Senhor. Se prostrou, está demonstrando que odeia o Senhor, entendeu? Ó, e faço misericórdia a milhares do que me ama e guarda os meus mandamentos. Deixa eu repetir que eu gaguejei. Ó, e faço misericórdia a milhares do que me ama e guarda os meus mandamentos. É o mandamento do Senhor. Não terás idolatria. É um mandamento.
Agora bora para onde? Cristo foi o quê? Não pode ter a imagem do Senhor. Cristo foi o quê? Cristo foi não, Cristo é o primogênito do mundo dos mortos. Foi o primeiro que foi o quê? Que saiu de dentro do sepulcro. Isso que inventaram que a mãe do Senhor, ela foi levada ao céu, isso é mentira. Mentira, porque a Bíblia não fala sobre isso não. A Bíblia fala ao contrário. Vou ler para vocês aqui, ó. Para vocês verem que só foi uma pessoa ressuscitada do mundo dos mortos. Desde aquele tempo que Cristo fez o sacrifício por nós, que ele ressuscitou e subiu ao céu. Só foi ele levantado do mundo dos mortos. O que o padre fala, que a mãe do Senhor ela subiu ao céu, isso é mentira. Vocês erram porque vocês não examinam as Santas Escrituras. Ó, Apocalipse 1. E o versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Você está vendo? Ó, deixa eu repetir aqui para vocês, ó. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos. O primogênito, que é primogênito? Primogênito porque ele é o primeiro que ressuscitou do mundo dos mortos, outra pessoa não a ressuscitou. Vai ser ressuscitada agora a igreja inteirinha do Senhor, entendeu? A igreja inteira do Senhor, todas as pessoas que dormiram fazendo a vontade do Senhor, elas vão ser ressuscitadas agora. Vão ser ressuscitadas para estar com o Senhor na glória. E pronto, encerrei para vocês. Agora eu vou lá para Salmo. Ó, Apocalipse 1 e o versículo 5 para vocês. Cristo, o primogênito do mundo dos mortos, ele foi o primeiro. Até esse tempo de hoje. Agora no arrebatamento vão ressuscitar todos aqueles. Do primeiro, como é que chama, meu Deus? Dos primeiros profetas. Não tem os primeiros profetas que foram mortos antes do Senhor? Então, João Batista, Zacarias, todos os outros, Abraão, todos eles que foram mortos antes do Senhor, eles vão ser ressuscitados todinho, todos eles. Agora, todos eles vão ser tirados do sepulcro, a matéria dele, né? Então, Senhor, glória a Deus, é maravilhoso, né? Glória a Deus. Vou encontrar com os meus irmãos, glória a Deus. Vou conhecer os meus antepassados lá do início, né? Glória a Deus, glória a Deus. Agora, vou para o quê? Para Salmo. Glória a Deus, foi mesmo em cima. Para vocês verem o que é que o Senhor tá mandando vocês fazer. Agora, as pessoas, por que as pessoas pisam em cima? Ó. É Salmo 95. E o versículo que tu vai ler, versículo 6. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos e prostemos nós. Aí botou 2 pontinhos, separou a frase. Ó, vinde, adoremos e prostemos nós os joelhos diante do Senhor, que nos criou. Só perante ele nós devemos que trabalhar o nosso joelho. Só perante ele nós devemos servir a nada mais. É isso que o Senhor está falando nas Santas Escrituras. E o Senhor ficou desgostoso com o povo de Israel, que eu vou ler isso aqui para vocês todinho. Por que o Senhor ficou desgostoso? Porque eles fizeram um bezerro de ouro e eles se prostraram perante a ele. E o Senhor passou, sabe o que? 40 anos desgostoso com o povo da promessa. Com ele lá no deserto. Eu vou ler para vocês agora. Ó. Vou continuar, ó. Porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Quem foi que nos fez? Foi ele. Então nós temos que fazer o quê? Dar adoração a ele. Se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração, assim como na provocação e como no dia em
no dia da tentação, no deserto. Quando vossos pais me tentaram, me provocando e viram a minha obra. Você está vendo que foi uma provocação que fizeram a ele, né? Ó, 40 anos, versículo 10. 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse: é um povo que erra. O povo católico é verdade. Os padres, eles são um povo que erra de coração, eles gostam de errar, eles gostam mesmo de estar no pecado, porque se a Bíblia diz que não é para ter idolatria, que as pessoas fazem isso, pisando por cima, é porque gostam de pecar de coração mesmo, entendeu? 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Por isso que o Senhor está falando. Olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. O meu noivo está voltando para buscar o quê? As 5 virgens prudentes. Que são 5 templos que obedecem o Senhor. Ó, a quem... Não estou falando das paredes de como é que chama? Das paredes de tijolo, não. Quando o Senhor fala em templo, o Senhor está falando de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E jurei na minha ira que não entraria no meu repouso. Então, olha, você está vendo? O Senhor ficou injuriado com eles. E o Senhor jurou que eles não entrariam no repouso do Senhor. Por isso que o povo de Israel vai ficar o quê? Até no final do dia dele. Esse povo não vai subir agora no arrebatamento, não. Talvez alguns que estão fazendo a vontade do Senhor, entendeu? Por quê? Porque eles não acreditam que Cristo é o próprio Deus, que ele se fez verbo e habitou entre nós. Então, assim, lá no Velho Testamento, para vocês, povo de Israel, que não acredita que Cristo, o Messias, o Iago que vocês mataram na cruz do Calvário, o teu Jesus, não ter passado de vocês. Então, para vocês, ele é o próprio Deus. Se vocês lerem lá no Velho Testamento, no livro de Isaías, se vocês lerem no livro de Isaías, vocês vão ver que ele é o próprio Deus. Quando ele diz que ele é o meu Redentor, ele já está dizendo sobre o que? Sobre a salvação. Ele já está falando sobre a crucificação. É só vocês entenderem. O que vocês precisam mais entender? Ele é o primeiro Adão. Entendeu? Então, o primeiro Adão, ele é o Senhor dos exércitos de anjos. Ele é muito maravilhoso. Vai ler lá, agora, depois eu vou pra lá, né? Depois eu faço um vídeo pra vocês, exclusivamente para o povo de Israel, né? Ó. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. O nosso lar é um canto de repouso, glória a Deus, glória a Deus. E quando nós voltarmos para a terra novamente, que o Senhor, né, o meu noivo vai fazer um novo céu, uma nova terra, aí vai ser maravilhoso, né? Todos nós habitar aqui novamente na terra. Com o quê? É o que está escrito no livro do Apocalipse, um novo céu, uma nova terra. Essa vai deixar de existir. E o Senhor vai fazer um novo céu, uma nova terra, para que nós venhamos habitar aqui novamente, juntinho com Ele, porque Ele sempre amou o quê? Ele sempre amou aquele monte. Aquele monte é o que ele sempre gostava, né? Então, é o que eu tenho pra dizer pra vocês, ó. Entreguei o sonho, ainda falta entregar outro sonho, mas vou fazer no outro vídeo pra entregar pra vocês, tá bom? O outro sonho, vou fazer outro vídeo pra soltar pra vocês, porque eu já fiz vídeo, falei muito, já sequei, né, a garganta, mas vou continuar fazendo. O outro sonho que eu vou soltar pra vocês, também vou soltar Santas Escrituras. Por isso que eu vou fazer em vídeo separado, mas eu não vou deixar de soltar pra vocês. Olha, Jesus está voltando. Povo católico, vocês renunciam. Renuncia a vaidade. A vaidade e a idolatria. Deixa tudo de lado. A Bíblia fala sobre o quê? Até sobre a maneira das pessoas se vestirem. As pessoas entram dentro dos templos, elas não têm respeito mais pelo Senhor. Tem pessoas que ainda entram dentro do templo que vão de vestido. Eu vejo, eu entro na casa católica. Então, tem pessoas que entram nos templos, elas vão de vestido, toda vestidinha, bonitinha, para se apresentar na presença do Senhor, né? E outros entram até de calça, outros entram de short, entendeu? Presta atenção, ó.
povo evangélico e povo católico, que na igreja evangélica os pastores agora perdeu até a cerimônia de quê? De doutrinar as ovelhas. As ovelhas tá de calça, eles não estão nem aí, não chega nem a dar uma doutrina. Pastores, presta atenção. Ó, doutrina as ovelhas que tu tá conduzindo. Essas ovelhas, elas podem de quê? Cegar os teus, elas cegam os olhos, e porque se vocês não soltarem o que tem que soltar, essas pessoas vão ser pegues no pecado delas. Ó, não tá guiando elas ao rumo do céu? Pois fala a verdade, fala a palavra do Senhor. Quantos tempos evangélicos que eu conheço que as pessoas vão de calça, tá faltando agora até de short. Na igreja católica eu já vi, tem pessoas lá de short, entendeu? Cadê a reverência pelo Senhor, né? Ó, não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá a mulher traje de homem. Olha como é que estão os tempos. Estão desse jeito. Porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor. Fez isso, é abominação ao Senhor. Para com isso. Vocês que estão dando os tempos, procurando a salvação da alma de vocês. Para com isso. Povo católico, vocês renunciam às idolatrias. Olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Renuncia às idolatrias. Tira tudo. Tudo que é de idolatria. Padre, você te limpa os altares. Tira todas as imagens de escultura. Porque o Senhor está vindo. Vai ser aberto o 6º selo na face da terra. Havia um grande juízo. Jesus está voltando. Tira as idolatrias. A Ave Maria, de dentro da casa do Senhor, tira, repreende. Ora o Pai Nosso. Não sabe outra oração? Pois não inventa. Ora o Pai Nosso. A oração que o Senhor nos ensinou foi o Pai Nosso. Esse é o Pai Nosso que nós devemos orar em toda a casa do Senhor. Orar o Pai Nosso. Foi essa que o Senhor nos ensinou. E repreender o inimigo do Senhor. Entendeu? Porque nós temos o poder de repreender ele. Entreguei pra vocês, tá bom? E fui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deuteronômio 22 e o versículo. Deuteronômio 22 e o versículo 5. Deuteronômio 22 e o versículo 5. A mulher não pode se vestir com calça, nem tampouco com short. Para com isso, povo evangélico. Para com isso, povo católico. O Senhor, olha a casa dele. Renuncia às idolatrias, povo católico. Povo evangélico, renuncia à vaidade também. Vocês católicos, renuncia à vaidade também. O Senhor está voltando. Fui.